cenário da Bolsa de 2021. Eu queria saber como que vocês viram esses 2 primeiros meses do ano. Você acha que os resultados até agora estão em linha com as estratégias ali que vocês haviam traçado? Vamos lá, a Luminus é uma gestora que ela tem uma única estratégia, um único produto, que é o Luminus FIA. E eu gosto sempre de falar para todo mundo, quando a gente vai defender os principais pilares do que a gente faz. A gente tem um principal ponto é sempre pensar em preservação de capital. E o segundo ponto é, eu preciso bater a bolsa, porque no final do dia, se eu não bato a bolsa, eu não consigo remunerar meu time de investimento. Então, do ano passado, para nós, eu vou começar um pouco do ano passado, porque isso é uma continuidade para o portfólio que a gente tem hoje, foi um ano que eu gosto de falar que foi um ano separado em 3. Então, primeiro, a gente se deparou aí no primeiro trimestre no ambiente com coronavírus e afins, no qual seria muito difícil a gente, com a cabeça, pelo menos que a gente tinha ao longo de 2016, 17, 18 até finalzinho de 2019, acreditar naquela convergência cíclica do PIB corrente ao PIB potencial. Então, esse era um pouco a nossa cabeça, a gente acreditava que o Brasil estava num ponto diferenciado em relação a crescimento econômico, e sem querer saber a velocidade ou magnitude desse crescimento econômico, a gente realmente acreditava num direcional positivo. Então, certamente a gente tinha um posicionamento em empresas e negócios nos quais se beneficiariam desse vento a favor e, consequentemente, mais receita, mais resultado operacional e, certamente, uma multiplicação de lucro. Daí veio o mês de fevereiro para março, e eu gosto sempre de traçar uma reta, né, o AC e o DC, antes e depois do coronavírus. Vai acreditar em PIB crescendo, seja brasileiro ou global, vai acreditar em geração de emprego. Então, a visibilidade ela ficou bastante comprometida, especialmente aí no início do segundo trimestre. E o que a gente fez? Sempre pensando, claro, em preservação de capital e maximização de retorno de médio e longo prazo. Reciclamos o nosso portfólio, investindo em empresas e negócios, aquelas as quais ou fossem positivamente impactadas com toda essa questão aí do coronavírus, ou, querendo ou não, quando a gente saísse dessa pandemia, empresas que sairiam realmente mais fortes. Então, isso foi um pouco como a gente olhou o portfólio ao longo do segundo e terceiro trimestre do ano. Tá? Querendo ou não, quarto trimestre do ano, com eleição americana, plano de infraestrutura global, vacinas entrando, de alguma forma, em escala de aprovação e depois comercial, a gente volta, mais uma vez, pensar em crescimento econômico, né, seja global ou até mesmo brasileiro. Então, mais uma vez, a gente teve que se adaptar neste novo cenário. Tá? Então, hoje, como que está a nossa cabeça? Então, você vai fazer um retrospecto. 2020 foi um ano que a gente subiu mais ou menos 10 e pouco por cento. Tá? Então, comparativamente uma bolsa que subiu 3%. Isso foi um pouco abaixo da performance histórica que a gente teve. A gente teve historicamente uma capacidade de entregar entre 20% e 25% ao ano, na média, tá? Mas dado o horizonte, o ambiente que a gente teve, a gente realmente entendeu que teve um resultado bastante adequado. E desde o último trimestre, o que a gente acredita hoje? Tá? E é muito difícil a gente olhar a bolsa como um todo, porque, querendo ou não, se eu tirar uma foto do meu portfólio hoje, mais da metade das empresas que eu tenho não fazem parte do índice, tá? Seja porque são empresas recentemente listadas na Bolsa, tá? Então ainda não tiveram tempo suficiente aí para entrar no índice, apesar de serem empresas líquidas, ou empresas brasileiras listadas lá fora, como uma Stone, como uma XP, um Mercado Livre. Tá? Então, quando a gente fala de Bolsa, não necessariamente a gente tem empresas e negócios que realmente são comparáveis à Bolsa como um todo. Porque, querendo ou não, Ibovespa hoje é 10% Petrobras, 10% Vale, 20% bancos. Tá? Então, realmente, tem um portfólio bem diferente aí de tudo isso daí. Então, hoje o nosso portfólio ele tem, acho que, 2 componentes importantes, sempre lembrando que tudo que a gente faz é microfundamentado. Tá? A gente sempre utiliza um pano de fundos de construção de portfólio, porque, querendo ou não, a gente está no Brasil. Né? O Brasil é aquele país que, mesmo você sendo um investidor de longo prazo, de 3 em 3 anos, você acaba tendo uma grande crise, 4 em 4, uma mudança na política econômica através dos ciclos eleitorais. Tá? O portfólio hoje, a gente tem duas grandes teses, 2 grandes temas. Então, empresas que, de alguma forma, se beneficiam de uma recuperação cíclica global, muito vinculado a empresas de commodity e afins. Tá? E, do outro lado, empresas que eu gosto de chamar da nova economia, que são em cima de algumas teses que a gente tem, sejam seculares ou geracionais, vinculados ao e-commerce, vinculados ao aluguel de carros ou caminhões, a parte de energia limpa. Tá? Então, basicamente, isso é um pouco a nossa cabeça e, querendo ou não, os últimos 2 meses foram meses difíceis para a Bolsa como um todo, tá?
Então, se eu não me engano, acho que a Bolsa deve estar caindo entre 8% e 10%, e mesmo assim, tanto janeiro quanto fevereiro foram meses positivos, nos quais a gente conseguiu entregar o primeiro dos nossos grandes objetivos, é preservação de capital. Então, o nosso capital e o capital dos nossos clientes, eles apreciaram ao longo aí do mês de janeiro e fevereiro. Uhum. Ô, Gabriel, você falou que exatamente pelo portfólio de vocês não olham muito exatamente somente o índice da Bolsa aqui, mas qual que é a perspectiva, na verdade, a gente começando agora o terceiro mês do ano, de vocês para 2021 como um todo, para a gente entender a visão realmente de como que vocês estruturam o portfólio ali para gerar valores para os clientes de vocês? Na verdade, assim, a gente tem uma perspectiva positiva para a Bolsa como um todo. Tá? Então, o que acontece? A gente utiliza algumas métricas. Apesar de a gente não ter uma posição em Ibovespa como um todo, a gente tem claramente ativos do Ibovespa, e nossa estratégia como um todo, ela sempre utiliza derivativos para fins de proteção. E o mais fácil de ser implementado é put de Bolsa. Tá? Então, para vocês terem ideia, desde os últimos meses, na última semana foi a primeira vez que a gente tirou todas as proteções relacionadas à Bovespa como um todo, porque realmente a gente entende que a assimetria em relação à Bolsa é positiva. Porque a gente gosta muito de olhar a parte histórica e, claro, algumas perspectivas aí de crescimento como um todo. Hoje a gente enxerga a Bolsa negociando um desvio padrão abaixo de sua média histórica. Tá? Então, quando a gente vê um custo de capital que ele é realmente menor do que a gente teve no passado, tá? Ninguém está falando que a Selic de 2% é perene. Eu acho que já existe uma precificação no mercado que os juros curtos e médios são mais parecidos aí a 5%, 6%, aí, dependendo da casa, dependendo do analista. Tá? Mas mesmo assim, assumindo uma taxa de desconto superior do que a gente tenha realmente hoje nos juros curtos, a gente realmente entende que existe uma assimetria positiva. O grande ponto essa assimetria ela vai se materializar na próxima semana, no próximo mês? É muito difícil, tá? Mas eu gosto sempre de falar que a gente é muito prático e pragmático em cima de tudo que a gente faz, tá? Eu não tenho problema algum de, com novas informações, ter uma opinião distinta e, basicamente, mudar muito a forma com que a gente tem operado o portfólio como um todo. Tá? Então, gosto sempre de falar, gestão prática e pragmática. No final do dia, a gente precisa preservar capital e gerar um retorno diferenciado olhando para frente. Mas de uma forma bem objetiva, quando a gente pensa Bolsa como um todo, especialmente em relação aos fundamentos, a gente tem a gente está construtivo com a Bolsa. Tá? E em relação aos IPOs?